Olá, amigos! Estou retornando com este livro da biblioteca para lermos juntos o restante. Então, aqui nós vamos para o próximo capítulo, que é De Vila Rica ao Rio de Janeiro. Hoje em dia, o ouro das minas da Vila Rica está esgotado e há muito tempo a escravidão foi abolida. Após a proclamação da República, em 1889, a cidade passou a se chamar Ouro Preto e atualmente é visitada por turistas do mundo inteiro, que ali aportam para admirar suas igrejas, seus palácios e suas belas mansões, testemunho de um passado glorioso. A igreja do Chico Rei continua lá, sobre uma colina um pouco recuada. Os brasileiros, sobretudo os afrodescendentes, não se esquecem desse personagem e o fazem ressurgir em festas populares como o Carnaval, quando qualquer um pode, nem que seja apenas por um dia, transformar-se em rei ou rainha. Durante os preparativos para o carnaval, que duram meses, em cada escola de samba, todos aprendem o samba enredo escolhido para o desfile. Os passistas criam um gigantesco espetáculo de dança. Dentre eles, os melhores inventam passos e imaginam novas figuras cada vez mais fantásticas. De coração, todos os participam para fazer conjuntamente algo incrivelmente belo. Uma escola de samba é um pouco como um time de futebol. Cada ano ela deve ganhar uma única partida, mas que partida? O carnaval. E como um time de futebol, cada escola tem suas cores. As do Salgueiro, por exemplo, são o branco e o vermelho. O Salgueiro é o nome daquela escola carioca que em 1964, ano do golpe instaurador de uma ditadura militar que durou mais de 2 décadas, escolheu o exemplo libertário de Chico Rei como tema de seu desfile. Construíram-se imensos carros alegóricos cobertos de flores, lantejoulas e guirlandas de todas as cores. As fantasias igualmente coloridas foram feitas com todo o capricho, transformando homens comuns em deslumbrantes soberanos. Enfim, chegou o grande dia, ou melhor, a grande noite, pois o desfile ocorreu à noite. Toda escola ocupou a passarela com seus carros, seus passistas, sua batucada. Foram principalmente os músicos negros que deram esse ritmo bem particular ao Carnaval do Rio, em que milhares de pessoas fantasiadas desfilavam ao mesmo tempo, dançando e cantando em uníssono ao som da batida de uma gigantesca orquestra de percussão. Não é nada fácil sincronizar uma centena de tambores. Na batucada, ouvimos a batida, abafadas do surdo, o rufar dos tamborins e dos pandeiros, o som inconfundido do agogô, o dos reco-recos, sem falar no choro-risada da cuíca, tão estranha e comovente. E qual será a próxima escola campeã? Mangueira, Portela, Beija-Flor, Mocidade, Independente, do Padre Miguel, Império, Serrano, Vila Isabel, por que não Salgueiro? Escola de samba, uma escola de vida. A primeira vez. Ir ao ensaio de uma escola de samba é uma experiência fascinante. É entrar em contato com uma das mais fortes expressões artísticas do povo brasileiro. Tenho ainda muito viva na memória a primeira vez em que me convidaram para conhecer a escola. Na época, a maior parte das quadras do ensaio do Rio de Janeiro ficava nos morros ou longe do centro da cidade. O carnaval se aproximava e o ensaio estava cheio de muita gente rindo, cantando, falando alto, tambores batendo forte, e em meio àquilo tudo, uma canção era repetida várias vezes. Vim saber depois que a tal canção era o samba-enredo. Foi tudo muito estranho e ao mesmo tempo envolvente e inesquecível. Imediatamente me apaixonei pela escola. O Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, o vermelho e o branco do bairro da Tijuca,
cujo nome é Nem Melhor Nem Pior, apenas uma escola diferente. A energia que senti naquele ensaio e a força do espetáculo a que assisti no desfile da avenida principal foram determinantes em minha vida, meu destino. Naquele ano de 1964, o Enredo do Salgueiro contou a história de Chico Rei e, por isso, este livro é muito importante para mim. Crianças, professores e tias. Uma coisa logo me chamou a atenção. Entre os adultos havia muitas crianças de todas as idades. Qual o motivo? Sendo a maior parte das integrantes das escolas de samba originária de comunidades carentes, os pais se veem obrigados a levar os filhos quando participam de qualquer atividade social. Isso também acontece nos ensaios, já que eles não têm com quem deixar as crianças. E assim a maioria dos pequenos aprende a sambar mal começando a andar. Mas por que essas agremiações carnavalescas são chamadas de escolas? Porque é deixar falar que dizem ter sido a primeira delas foi criada em 1928 por sambistas lá do Estácio, ao lado de uma escola normal daquele bairro. Seus professores, porém, não ensinavam matemática nem português, história, ciências, mas tão somente samba. No Rio de Janeiro, o samba nasceu, cresceu e se formou nos terreiros das famosas tias. Elas tornaram-se respeitadas líderes da comunidade negra numa época em que seus membros eram muito discriminados e perseguidos. Para se proteger, organizavam-se em grupos que, além das atividades religiosas, criaram brincadeiras, entre elas o samba. A sobrevivência dos traços fundamentais da cultura negra se deve à sabedoria daquelas tias que promoviam os encontros da comunidade e a outros líderes que, ao longo do tempo, vêm mantendo acesa a mesma chama de afirmação dessa cultura. O samba e a história. Os preparativos para o carnaval começam bem cedo. Em abril ou maio, a diretora ou a comissão de carnaval de cada escola deve escolher o tema do enredo que vai orientar todo o trabalho para o desfile, a criação do samba, das fantasias, das alegorias, dos adereços, da comissão de frente, etc. Nesse sentido, o período entre o final dos anos de 1950 e o início da década de 1970 foi muito importante para a nossa cultura. O Salgueiro botou na avenida uma série de enredos vitais para a divulgação de conhecimentos ligados aos grandes personagens negros da nossa história. Em 1959, foi Jean-Baptiste Debré o homenageado. Pintor francês da escola neoclássica, ele morou entre 1816 e 1831 no Brasil, onde chegou com a missão francesa trazida por Dom João VI. Suas gravuras constituem valiosa fonte de informação sobre a sociedade brasileira no século XIX, com destaque para os escravos negros. Depois de Debré, foram homenageados em 1960 Zumbi dos Palmares, líder do quilombo mencionado na história do Chico Rei. Em 1961, Aleijadinho, grande artista do barroco mineiro, filho de uma escrava africana, com um mestre de obras português. Em 1963, Chica da Silva, escrava alforriada que ascendeu socialmente ao se tornar mulher de um rico mercador de diamantes, conquistando regalias que eram privilégios de senhoras brancas. Em 1967, o enredo foi a história da liberdade no Brasil. Em 1968, com Dona Beija, a feiticeira de Araxá homenageou a Jacinta. São João, apelidada de Dona Beija, que foi prostituta, proprietária de um garimpo e madrinha de muitos escravos. Em 1969, tivemos Bahia de Todos os Deuses. E em 1971, Festa para um Rei Negro, de minha autoria, que tratou de uma visita de príncipes negros africanos ao príncipe holandês Maurício de Nassau, governante de uma colônia holandesa no nordeste do Brasil. Esse último enredo ficou muito célebre, sendo ainda hoje lembrado por seu refrão:
ô lelê, ô lalá, pega no ganzê, pega no ganzá. Atividades e alas. Por que digo que as escolas de samba são escolas de vida? Além de perseguir o seu objetivo maior, que é desfilar no carnaval, muitas outras atividades preenchem o dia dessas agremiações, que funcionam durante quase o ano inteiro. Seus membros podem aprender ali uma ou mais habilidades necessárias à preparação do desfile. Mas que fenômeno é esse que tanto nos apaixona e nos prende? Para dele tomar parte, não basta ouvir e gostar. Naturalmente, é também preciso aprender a cantar, sambar e desfilar em muitas outras coisas. Para isso, os componentes das escolas são organizados em alas. Grupos que desempenham determinada função. Com a ala dos desfilantes, a das baianas, a da bateria, a da harmonia, a dos passistas, a dos compositores, entre outras. Devido à importante participação das crianças nos desfiles, foi também criada uma ala infantil, que a partir de 1982 tornou-se obrigatória nas grandes escolas do Rio. Assim, desde pequenas, essas crianças vão observando, imitando o que os adultos fazem, aprendendo a respeitar os mais velhos e observando que o trabalho em grupo é mais alegre e rende mais. Para uma criança desfilar, é preciso ter mais de 10 anos, estar matriculada numa escola formal, ter a permissão do responsável do juizado de menores. Em 5 de agosto de 1983, no Morro da Serrinha, em Madureira, foi fundado o Império do Futuro, primeira escola de samba mirim, que estreou desfilando em 1984, no domingo de carnaval, antes das escolas de samba do Grupo Especial. Hoje existem 16 escolas mirins no Rio de Janeiro, os quais desfilam na terça-feira, fechando o carnaval no Sambódromo. Elas têm 900 a 2.000 participantes, crianças e jovens cuja idade varia entre 5 e 18 anos, alguns dos quais participam da criação dos sambas, fantasias e alegorias. Do barracão à passarela. O grande planejamento para o desfile é definido por um pequeno grupo de pessoas. O carnavalesco é um artista que exerce várias funções. Quando é complexo, ele imagina ou pesquisa o enredo, escreve o texto e explica aos compositores. Desenha as fantasias, os carros alegóricos e os adereços, que, assim como a letra do samba, necessariamente devem passar para o público de forma clara o significado do enredo. Diante da complexidade do trabalho nas grandes escolas, é comum se formar uma comissão de carnavalescos. Os compositores recebem o texto do enredo e criam seus sambas, os quais são selecionados por concurso nos ensaios de quadra, que geralmente começam em agosto, assim como os ensaios da bateria. Habitualmente, o samba é escolhido em outubro ou novembro, dependendo do grupo ao qual a escola pertence. Hoje, no Rio de Janeiro, existem 5 grupos de escolas de samba. O samba vencedor é o que será ensaiado e cantado durante o desfile oficial. Baseada em desenhos, a escola produz para cada ala uma fantasia chamada de protótipo. Os presidentes das alas recebem o primeiro desenho e depois o protótipo da fantasia, cabendo a eles então reproduzi-lo. As fantasias de responsabilidade da escola e alegorias e os adereços são feitos nos chamados barracões, grandes galpões instalados para este fim. Lá vão trabalhar costureiras, bordadeiras, chapeleiros, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, escultores, pintores, eletricistas, decoradores, enfim, uma grande e diversificada equipe de profissionais ou membros das comunidades que unidos constroem o carnaval. Quanto mais se aproxima a festa, mais se repetem os ensaios dos segmentos dos conjuntos da escola, até a semana anterior ao desfile oficial, que acontece em fevereiro ou março. Na concentração, local onde as pessoas e alegorias da escola são arrumadas para determinada ordem, conforme o roteiro do enredo, acontece o momento de maior emoção. A escola forma um só corpo e essa unidade só existe se na hora entrar na avenida, seus componentes criarem uma ligação muito especial. 2, 4, 5 mil pessoas vão constituir uma totalidade que é a escola de samba, com letras maiúsculas. Todos prontos, o puxador começa a cantar e é a primeira vez sozinho.
Na segunda, canta toda a escola e entra a bateria, cerca de 250 instrumentos de percussão, que vão garantir o ritmo durante todo o desfile. O repique faz chamada. Os surdos de primeira, de segunda e de terceira ou os centradores respondem. Logo a seguir, entram os outros instrumentos, caixas, cuícas, tamborins e ainda os naipes complementares, chocalhos, agogôs, taróis, frigideiras e pratos. A escola de samba está na avenida e vai cumprir seu destino maior, que é contar cantando e sambando mais uma página de nossa história. Gostaram? Eu espero que sim. Aproveita, dá um like, compartilha com seus amigos. Até a próxima!